Era o relampejar da liberdade, nas nuvens do chorar da humanidade, ou sarça do Sinai. Relâmpagos que ferem de desmaios, revoluções, vós deles sóis os raios. Escravos, esperai. Esse é o trecho de Castro Alves, em seu livro O Navio Negreiro e seus Poemas, que se refere ao drama vivenciado na escravidão. Traz até um alívio momentâneo perceber que a ideia da escravidão está presa nos livros de história, dos quais contam o passado sombrio e desumano vivenciado no Brasil. Mas, se formos analisar a realidade contemporânea em relação ao trabalho, encontramos um cenário um tanto quanto similar às condições que tardaram de se extinguir no século XIX. Frederick Engels é um filósofo social e político que refere-se ao ato de trabalhar em sua obra O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem como: o trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas. Assim, é com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso, é a condição básica e fundamental de toda a vida humana, em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. A reflexão de Engels é idealizadora quando condições sadias de trabalho são estabelecidas. Porém, a realidade de mais de 4 milhões de brasileiros que usam aplicativos de entrega como principal fonte de renda prova o contrário do ideal. Segundo dados do IBGE, 23,8% das pessoas que compõem o grupo de trabalhadores autônomos, 17% escolhem os aplicativos de entrega pela facilidade e pela flexibilidade do horário de trabalho. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all of these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo, tudo pelo algoritmo. Então, não há liberdade. O que nos leva a questionar: será que esses aplicativos são a salvação dos trabalhadores informais ou são apenas recorridos pela necessidade e falta de oportunidade? No Brasil, os aplicativos de delivery intermediam pessoas que se disponibilizam a realizar entregas a pessoas que fazem pedidos em busca de seus serviços. Assim, aplicativos como iFood, Uber Eats e Rappi apenas estabelecem o que é pedido e para quem deve ser entregue. Portanto, por mais que a tecnologia faça a roda do delivery girar, o entregador que depende de sua bicicleta para realizar entregas vive uma espécie de paradoxo. O trabalho dele depende essencialmente da força física. Quanto mais ele pedalar, quanto mais quilômetros percorrer pela cidade, maior será a sua remuneração. Os problemas começam quando não existe uma conexão física do patrão e empregado, prejudicando assim a regularização desses autônomos e distanciando ainda mais direitos básicos, como a CLT, agravando ainda mais a situação. Geralmente, o perfil dos entregadores se restringe a homens na faixa etária de 18 a 27 anos que se predispõem a pedalar com jornadas de mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana, rendendo menos que um salário mínimo. A pós-doutoranda Ludmila Bilho, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, diz que esse fenômeno se diz respeito ao processo de informalização, que vem tirando as garantias e as proteções. Agora, é o trabalhador quem entra com os meios de produção, além de arcar com os custos e com os riscos da atividade.